Estamos de volta em mais uma aula, mas desta vez com um novo conteúdo, né? Para os alunos do sétimo ano, números inteiros. Sabemos que esse conjunto dos números inteiros, né? É um conjunto maior que os números naturais, aqueles que nós já vimos antes, né? Por quê? Lá na sua série do sexto ano, que vocês viram números naturais, o início, né? Contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E assim por diante até o infinito. São números positivos, né? Números que todos querem numa conta bancária, né? Que todos querem num saldo de poupança muito elevada, né? Por quê? Porque são números positivos, dá para você trabalhar. Às vezes eu penso, professor, você que está ouvindo aí, às vezes eu penso, né? Por que as pessoas falam isso? Isso é um zero à esquerda. Ou seja, ele é um número inteiro? Essa pessoa é um número inteiro? Porque não serve para nada. Eu provo para as pessoas que está errado. Os números inteiros servem sim. Serve na matemática. Como que não serve para nada? Nada é muito exagero, não é verdade? Então vamos iniciar esse conteúdo um pouco com essa introdução meio para descontrair, né? Vamos lá. Como eu já te havia dito, né? Ah lá. Os números inteiros são números positivos e negativos. Essa é a definição, um pouco das características desse conjunto dos números inteiros. Estes números formam o conjunto dos números inteiros. E cada pessoa, né, cada conjunto tem uma indicação por letra. E essa é a letra Z, pertencente aos inteiros. Às vezes existem questões que não dão assim, pertence ao conjunto dos números inteiros. Não. Faz. Como que às vezes tem conteúdo, professor, que acontece? Isso aqui, ó. Pertencente aos inteiros. Por quê? O que significa isso? Porque não precisa ficar escrevendo aquela montoeira de questões. Não. Simplifica a questão utilizando símbolo, né? Símbolo é uma coisa que a matemática, professor, criou e ficou, cara. É a simbologia. Isso nunca vai parar. São as simbologias que você pode simplificar em determinados casos. Vamos lá. O conjunto dos números inteiros é infinito, lógico, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Do zero à direita e o zero à esquerda, é infinitamente. E pode ser representado da seguinte maneira. Aqui é um exemplo, né, de Z, do conjunto Z. Aqui, reticências, quer dizer, infinito para lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e infinito à direita. Infinito à esquerda, são números assim que não tem um fim, não tem um limite, ele é ilimitado, vai embora, não tem assim, porque o número não tem como você ter o fim do número, não, ele vai indo, menos 3, menos 4, menos 5, ele vai indo. Os números negativos são sempre acompanhados por um sinal, né, que é o sinal esse sinal aí, da subtração, como todos nós conhecemos, né, um sinal que está decrescendo, né? Um sinal que está diminuindo o número cada vez mais em um determinado espaço. Enquanto os números positivos podem vir ou não. Não é questão obrigatória do determinado número inteiro vir com um sinal, né? Porque 5 aqui, nesse conjunto dos números inteiros, que são os positivos, 5 assim ou assim, não interfere, é o mesmo resultado. Porém, números negativos precisam vir com esse sinal. Senão, não torna um número negativo. Entendeu? Essas são umas das características desse conjunto dos números inteiros. Precisa aparecer a simbologia da subtração indicando menos 5. Tudo bem? Vamos apagar aqui. Aí, para nós continuarmos dando aula.
Vamos lá, continuando. Às vezes nós pensamos assim, mas será que não tem uma representação gráfica desses números? Existe na matemática, né? Existe a representação de uma reta numérica que pode, assim, ampliar a visão ao aluno um pouco. Com a reta numérica, dá para você praticar muito conteúdo matemático. Mas nesse caso, nós vamos visualizar a posição dos números, que é na questão dos números inteiros. Vamos ler aqui. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. Isso é uma definição, pessoal. Grave isso, o zero não é nada. O zero é neutro. Ele é um número que não interfere nesse caso aqui. Menos 5 mais 0 continua sendo menos 5. 5 mais 0 continua sendo 5. Esse é um exemplo que eu estou dando a vocês. Por quê? O zero não interfere no resultado, tanto acrescentando algo, quanto somando, né? Ou quanto subtraindo. Ele vai sempre ser o mesmo valor do número somado ou decressivo ao zero. A relação de uma inclusão no conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais, juntos com os números negativos. Todo número inteiro possui, com certeza, um antecessor e um sucessor. Qual que é o sucessor do 4? É o 5. O antecessor do 4 é o 3. Né? Por exemplo, aqui ele dá um exemplo aqui já de um número negativo, né? Pertencente a esse conjunto dos números inteiros, que é o menos 3. Qual que é o antecessor de menos 3? Muitos falariam o menos 2. Não, é o menos 4. Por quê? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu devo R$3 à minha mãe, né? Eu devo R$3. Eu peço mais um emprestado. Quantos que eu vou estar devendo? 4, ou seja, eu vou estar devendo mais ainda. Ou seja, o déficit vai aumentando, não vai diminuindo. Né? E o seu sucessor, agora, de uma outra maneira. Mãe, eu tô te dando R$1 para bater naquela dívida minha. Ou seja, R$3 mais 1, quantos que eu fico devendo ela ainda? Menos 2. Né? Ou seja, tem que passar ainda para ela menos 2. Não podemos parar de identificar os casos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora vemos, né, a representação na reta numérica. Como assim a representação na reta numérica? Os números inteiros, eles podem ser representados por pontos na reta numérica. Antes de eu mostrar a figura, pessoal, eu vou dar uma prévia aqui para você já ficar ciente. Como assim uma reta? Eu sei aqui, pessoal, uma reta. Ó. Aí, ponto nela. Tá vendo? Representando dessa forma a reta numérica. Ou seja, mas com as mesmas distâncias. Ah lá. Eu não vou colocar algumas para fazer a marcação. Algumas aqui não está completamente na mesma distância, né? Porque não estou aqui no caderno, não estou num gráfico aqui apenas, trabalhando com essa metodologia. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma, como eu havia falado. E os números que estão a uma distância do zero, vamos colocar aqui ela. Esse é o zero, é o ponto de partida, tanto para a direita quanto para a esquerda. E isso vamos ver na figura após esse slide. Ou seja, eles são chamados, né, de números opostos ou simétricos. Como assim simétrico? Eu já ouvi falar esse negócio de simetria. Simetria são números iguais, ou seja, 5 e 5, porém, apresentando o quê? Simetria. Simetria sempre vai desencadear no zero. Vai ser um número nulo. Menos 5 mais 5 é zero, ou seja,
os números são opostos e todo número que é oposto ou simétrico, o resultado vai ser zero, você trabalhando com uma adição e uma multiplicação. Simetria. Tudo bem? Vamos apagar aqui para nós vermos essa reta numérica, né? Que já precisamos... Aí, vamos lá. Aqui ele deu um exemplo diferente, ele deu do menos 4, para nós representarmos de maneira mais viável para os alunos compreenderem o assunto. Por exemplo, o menos 4 é o simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. O que nós podemos ver aqui? Ah lá. Simetria em relação ao zero. Mas simetria. Alunos, como vocês estão tendo o primeiro contato com esse tipo de conteúdo, faz a contagem de casas. Aqui, ó. Quantas casas para chegar no zero de 1 e quantas casas para chegar no zero do 2? Aqui, ó lá. Menos 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 casas para chegar no zero, partindo-se da esquerda para a direita, ou seja, ele é um número negativo para chegar no zero, 4 casas. Agora a mesma coisa, vamos lá no 4. Aqui, ó, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, possui a mesma distância. A distância x, se for um x aqui, ó, e aqui um y, como a gente trabalhou naquele vídeo, né? Utilizando expressões algébricas. Ou seja, o valor vai ser igual da distância. Eles são equidistantes, porque possuem a mesma posição em relação ao zero. 4 casas para chegar no zero para a direita e 4 casas para a esquerda. Tudo bem? Esse é um pouco da observação no gráfico da reta numérica, para vermos o que é uma simetria. Agora vamos entrar nesse assunto, né, de subconjuntos. Subconjuntos de Z, ou seja, o subconjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais é subconjunto de Z, pois está contido no conjunto dos números inteiros. O que vem a ver essa palavra? É uma palavra nova, contido. Conjunto tal está contido naquele conjunto. Ou seja, por quê? Porque os números naturais, todos eles fazem parte dos números inteiros. Porque os números inteiros são os números positivos, por isso que está aqui, olha lá, o N, e negativos, que são os outros números. Ou seja, os naturais, eles estão contidos nos inteiros. Porque tudo que está no natural, os inteiros também têm. Entendeu? Ou seja, é a mesma coisa como a gente ir num guarda-roupa nosso, do nosso irmão. Né? Tudo que ele tem, eu também tenho. Mas eu tenho coisas a mais que ele. Ou seja, ele está contido no meu grupo de roupas, porque ele tem roupa igual a minha. Ou seja, está contido no meu também, porque o que ele tem, eu tenho. Mas eu tenho coisas a mais que ele. Por isso que ele está contido no meu conjunto. É mais ou menos isso para nós termos essa percepção da princípio de contido ou não contido. Tudo bem? Esse é só um início, né, desse tipo de subconjunto dos naturais e dos inteiros, pois os naturais estão contidos no grupo dos números inteiros. Nós vemos aqui nesse diagrama formado N contido a Z. Tudo bem? Vamos prosseguir. Agora vem aqui, ó. Aqui vem algumas exceções em questão das simbologias, como eu havia falado, né? Que às vezes a matemática, ela não vai precisar de descrever todo o conteúdo. Z é um asterisco em cima. Tem um significado isso. Isso apresenta um significado, né?
Um significado que nós devemos ver também. Devemos praticar, devemos exercer. Né? Então vamos ler aqui o que fala esse primeiro tópico. Z asterístico lá em cima. O que significa isso? A definição fala que é todo o subconjunto dos inteiros, mas exceto o zero. O asterístico vem como retirada do número zero do conjunto. Ou seja, eu quero pegar um conjunto tal e mostrar para o meu filho. Meu filho, que conjunto é esse? É conjunto dos inteiros, não nulos. Como assim não nulos? Conjunto dos inteiros não nulos. Porque o zero não tem, pô. Não vai ter nulação, não vai ter zero. Não vai ter zero, vai ser sempre 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou seja, não vai haver o zero. É um zero e um asterisco em cima. Tudo bem? Agora vemos o outro aqui, um Z+. Um Z+. Ou seja, vai haver somente números positivos nesse conjunto dos inteiros. Não vai haver números negativos. Ele faz uma exceção. São para os inteiros positivos. Assim que se lê, né? São números inteiros não negativos, ou seja, lá, partindo do zero, o zero entra nisso, né? O zero entra e aí vai ser lá, 1, 2, 3 e assim por diante. E agora da mesma forma, para os inteiros negativos. Qual que seriam os inteiros negativos? Serão o zero e todos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todos eles. Não vai ficar fora nenhum, vai ficar exceto os números positivos. Esses são alguns subtópicos dos números inteiros que nós devemos também aprender. Agora vemos aqui, ó, Z asterisco e um mais embaixo. O que significa isso? É a junção do que nós já vimos lá em cima. Ou seja, vai ser o conjunto com os números positivos, exceto agora 2 tópicos. Exceto os números negativos e o número zero, que é o número nulo. Vai ser fora ele também. O asterisco vem para retirar o zero. E o sinal positivo vem para acrescentar os números positivos no conjunto formado. Agora, vamos ver agora o oposto, né? O oposto dos números inteiros positivos, que são os inteiros negativos. Mas aqui tem também uma restrição, que são o Z asterístico e um menos embaixo. Ou seja, serão os inteiros negativos, exceto o zero, né? E também os números positivos. A definição aqui é bem clara, né? São números inteiros, com exceção dos positivos e do zero. Ou seja, Z asterisco e menos, que significa menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tudo bem? Exceto eles. É a partir daí que nós iniciamos esse tipo de grupo. Agora, vamos resolver alguns exercícios para nós praticarmos o que nós aprendemos na aula. Tudo bem? Vamos lá nesse primeiro exercício aqui. Ó. Considere o conjunto A. Menos 8, menos 2, 0, meio, 5 e 9. Indique neste conjunto quais números pertencem ao conjunto dos inteiros. Ou seja, ele especificou o conjunto que ele quer. Tudo bem? Olha só, mas com o que nós aprendemos no conjunto dos números inteiros? São os números positivos e negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Isso que nós aprendemos. E o que tem nesse conjunto A? Vamos lá, pela resposta. Vamos escrever aqui. Pertence a Z. Quem pertence a Z? Menos 8, correto? Sim,
Menos 8 é um inteiro negativo. Tudo bem. Menos 8. Tá. Menos 2. Correto. Também. 0. Sim, não é positivo nem negativo, mas faz parte do conjunto dos números inteiros. Agora, meio não é um conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Ou seja, meio faz parte de outro conjunto. Eu não vou falar qual que ele é, porque vocês precisam pesquisar, para vocês acharem que faz. Esse já fica de tarefa para vocês para casa. Tudo bem? Meio faz parte de qual conjunto? Anote no caderno e faça na sua casa. Vamos prosseguir. 5, correto. 5 faz parte do conjunto dos números inteiros. E o 9 também faz parte do conjunto dos números inteiros. Ou seja, essa está a resposta. Esses fazem menos 8, menos 2, 0, 5 e 9. Esses fazem parte, sim. Esse aqui não é um 3, isso aqui é uma chave, mas é complicado fazer chave, né? Então, está feito esse exercício número 1. Prosseguimos? Nenhuma dúvida? Vamos ao próximo exercício. Bom, pessoal, esse aqui foi um exercício bem tranquilo que eu fiz para vocês, né? Um conteúdo lá do primário, esse aqui. Isso aqui, quem errar, não tem que refazer a matéria, hein? De novo. Questão da arme efetue, né? Coloquei aqui. É óbvio, né? Coloquei um número positivo e um número negativo só para vocês verificar mesmo se vocês lembram, né, de como faz. Eu vou fazer de forma direta aqui, tá? Por causa do tempo, que é curto. Tudo bem? Vamos lá, aqui. Vamos editar aqui a tela. 3.102 menos 291. Vamos lá. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 2. 2.811. Tudo bem? Faz aí no seu cálculo na mão, aí, discursivamente. Eu fiz aqui do cálculo de cabeça mesmo, já fiz aqui. Tudo bem? Então, confere se é isso mesmo? Correto, isso mesmo. 2.811, um número positivo e um número negativo. Aqui você pode perceber que o valor maior é do número negativo, ou seja, o sinal aqui não interferiu no resultado da expressão. Vamos prosseguir. Vamos apagar? Não, deixa aqui mesmo. Esse aqui é um conteúdo que nós aprendemos, né, logo antes de iniciarmos o exercício, sobre antecessor e sucessor. Isso é bom para nós exercitarmos nossa reta numérica. Por que isso? Porque às vezes vai ter exercícios como este, mas através que eles dão uma pequena propriedade, uma pequena expressão, assim como base para você fazer. Tipo assim, vou até falar para vocês aqui agora. O número sucessor, ele vai ser sempre o próximo número dele, não é verdade? O número 2. Qual vai ser o número 2? O número 2 vai ser 3, ou seja, dá para nós criarmos uma propriedade aí. Ou seja, de x, do número qualquer, atribuo ele de x, vou até escrever, para vocês já anotarem aí, para vocês não perderem esse costume, apesar que não, assim, como é de forma clara, né? Então, mas eu vou para vocês, o que é de um sucessor, uma expressão de um número sucessor, vai ser x mais 1, tudo bem? Ou seja, o 26 é o x, que nós não sabemos o número, e vai ser sempre o mais 1, vai ser sempre o próximo. E o antecessor, né? O antecessor, esse é o sucessor e esse aqui é o antecessor, como que ele vai ser? Ele vai ser x menos 1. Tudo bem? Que vai ser sempre o número anterior a ele. Esse é algo para vocês ficarem assim mais didático para nós dar continuidade na matéria. Tudo bem? Agora vamos resolver, sem perca de tempo, vamos resolver
os exercícios que foi dado aqui. Encontre o sucessor e o antecessor dos números. Vamos primeiro no 26 aqui. Ó. 26. 26 mais 1, 27. 26 menos 1, 25. Ou seja, está aqui, ó lá. Antecessor e sucessor. Coisa bem tranquila, pessoal, mas que nós podemos, assim, exercitar para não confundir na definição. Menos 84 vai... Opa! Número negativo, mas o que nós aprendemos? Quanto mais alto o valor, mais devemos. Quanto menor o valor, devemos, mas um pouco menor, né? Menos 83, menos 84. Qual que é o sucessor de menos 84? É o menos 83. E o antecessor, o menos 85. Confere? Confere, pessoal? Confere, né? Agora, vamos para o próximo. Vou apagar, porque não temos espaço aqui ainda. 203. X mais 1. 203 mais 1. O que nós vamos achar? O sucessor, que vai ser 204. Vamos mudar um pouco a cor, né? Para a gente deixar de maneira mais assim, destaque, né? Fica muito igual. E aqui, olha lá. 202. Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Mas aqui eu que não estou sabendo, pessoal, mexer nesse aqui, 212. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo, que é o menos 3. Vamos fazer isso aqui de forma contextualizada, como a gente aprendeu, né? Vamos lá. Menos 3, porém, ela mais 1 e menos 3, menos 1. O que vamos encontrar? Menos 3 mais 1, soma, subtrai e dá o sinal do maior, não é isso? Menos 2. E aqui, soma e permanece o sinal. Menos 4. Antecessor e sucessor. Aqui. Tudo bem? Ficando assim, ó. Para nós entendermos essa questão. E o zero, né? O zero é o elemento neutro, é o elemento de partida, né? O elemento de partida da questão da reta numérica, como os aprendemos, é o ponto de partida. E qual que é o nosso dever? É escrever, né? Para nós finalizarmos essa aula de questões. Vamos apagar aqui, vamos lá. Zero. Até desenhar a reta aqui, ó. O sucessor é o que está à esquerda e o antecessor é o que está à última forma. O sucessor é o que está à direita e o que está à esquerda é o antecessor. O sucessor é número positivo e o antecessor é número negativo. Olha a simetria. Tudo bem? E outra definição. A direita é número positivo, a esquerda é número negativo. Então, vamos lá. Menos 1 e mais 1. Lembrando que o mais é opcional aparecer. Aparecia aqui para a gente ver que esse número aqui, eles são simétricos. Mais uma vez, conseguimos escrever, né? De explicar tudo em um só problema, em uma só questão. Tudo bem? Vamos recapitular como foi nossa aula? Não vou apagar, não. Vamos recapitular como foi nossa aula? O que vimos, pessoal? Definição de números inteiros. Para que servem os números inteiros, né? Quando a gente vai numa venda, num comércio, numa loja, num açougue, a gente precisa saber quanto custa o valor para a gente ver se o nosso dinheiro cabe. Ah, o relógio custa R$20, eu tenho 18, falta quanto? Ou seja, déficit. Déficit simboliza número negativo. Aí que surgiu
exatamente assim a existência dos números inteiros. Aqui está, vimos a representação em reta numérica para nós termos uma nova amplitude do conteúdo, visto graficamente, em diagramas sobre o processo de contido do número, do conjunto dos números, né? Tanto naturais que está contido nos inteiros, que nós já vimos a definição de cada um. Aqui, os subtópicos, né? Aqueles que nós, não é todos que tem isso aqui, e são algumas restrições, algumas diferenças, algumas particularidades do conjunto dos números inteiros. E fizemos os 3 exercícios. Tudo bem? Esta foi a aula de hoje, que você possa aprender e praticar o conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Até a próxima aula.